Atlético Mineiro estraçalhado, dilacerado. Era para ser no mínimo um 5. Aqui é Corinthians, irmão. Vamos falar também tudo sobre o mercado da bola, pessoal, logo após a vinheta. Vem comigo. É do time do povo, é do Coringão! Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E não dá para iniciar este vídeo sem falar da nossa classificação, sem falar que estraçalhamos o Atlético Mineiro, sem falar que jogamos um futebol lindo, um futebol bonito, um futebol de Corinthians, e vemos de uma sequência muito importante. Batemos no Fluminense, que é candidato a título, batemos no Atlético Mineiro, que é candidato a título, o time volta a jogar bem, o Corinthians já podemos usar o nosso bordão novamente, caiu na arena, irmão, já era. Vanderlei Luxemburgo achou o time muito bem, vamos falar tudo isso agora. Então, de antemão, gostaria de pedir para vocês deixar o seu like e se inscrever no canal do Corintianeiro, porque aqui trazemos vídeos todos os dias e fiquem até o final deste vídeo, porque tá chegando o reforço aí pra gente ficar mais forte. Pessoal, Corinthians ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético, era pra gente ter ganhado do Flamengo, tudo time de linha, tudo time candidato a título. Então a gente tem que parabenizar o Vanderlei Luxemburgo, que achou a escalação do time. Até porque o time do Corinthians, esses mesmos medalhões que estão aí, os mesmos jogadores, esse mesmo elenco, disputamos uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo na época do Vitor Pereira. Então esse time está voltando a jogar bola. Temos que parabenizar também o Antônio Melo, preparador físico do Vanderlei Luxemburgo, que está voltando a dar condições físicas para esse time. A gente vê um Corinthians muito mais bem postado em campo. A gente vê um Fagner que já perdeu 4 quilos. A gente vê um Corinthians ressurgindo, um Corinthians renascendo das cinzas. Até porque este elenco, pessoal, é a terceira maior folha salarial do Brasil. Então venhamos e convenhamos, a gente tem um elenco super caro. E o Vanderlei Luxemburgo, com todo o seu mérito, está fazendo eles jogar. Por exemplo, no jogo de ontem, Vanderlei Luxemburgo iniciou com 3 zagueiros. Algo inédito, algo que ele nunca tinha feito, algo que ele teve pouco tempo para treinar. O Corinthians entrou com 3 zagueiros, colocou 2 meias de qualidade técnica, que é o Maicon e o Fausto Vera, que sabem sair jogando, que dificilmente erram passes. Adiantou o Renato Augusto, nosso gênio, e o Matheus Bidu e o Fagner viraram praticamente atacante. Dilaceramos o Atlético Mineiro. Agora eu quero chamar a questão para algumas posições individuais do Corinthians, apesar que todo o time jogou bem. Ontem foi perfeito. Mas eu quero chamar a atenção do Matheus Bidu, que além de fazer o gol, pessoal, Matheus Bidu fez o gol, beleza. Matheus Bidu tirou o gol do Atlético, que poderia mudar toda a história do jogo. Naquela jogada em que o Paulinho sai fintando, sai conduzindo e deixa o atacante, ou o meio ofensivo, não me recordo, do Atlético Mineiro na cara do gol. Quando ele bate, o Cássio já está vendido e o Bidu tira a bola, cara. Tirou o primeiro gol do Atlético, fez o gol, e no gol do Roger Guedes, aquele golaço, ele chegou no lateral e já cobrou o lateral rapidinho, usando a inteligência, e o Roger Guedes fez aquele golaço. Então o Bidu já é a 4ª partida dele que ele vem sendo um dos melhores jogadores em campo do Corinthians. Hoje temos um lateral titular. É uma amostragem pequena? É, mas é uma amostragem que nos dá muita esperança. Outra posição que eu gostaria de chamar a atenção é o Murilo. Cara, que é isso? Esse moleque é gênio.
Que partidaça que o Murilo fez. Quando o Hulk entrou no jogo, eu nem sabia que o Hulk estava no jogo. Parecia que ele nem tinha entrado. 20 anos apenas. Que partidaça desse Murilo, cara. Parabéns pro Murilo. Tá jogando um bolão. Tomara que não saia tão cedo do Corinthians. Tomara que o Corinthians preserve o jogador para continuar nos dando alegrias como essa. Ótima partida do Bidu. Pessoal, não deveria nem falar do Renato Augusto, né? Porque o Renato Augusto é um nojo. Que nojo que ele jogou ontem, pessoal. Que cara nojento. Ele humilhou, cara. Renato Augusto deu 3 assistências de gol claríssimas. Claríssimas. Ele deu cruzamento pro Roger Guedes, pro Yuri Alberto cabecear na trave. Que o Yuri Alberto ficou sozinho. Ele cabeceou na trave. Deu passe pro gol do Matheus Bidu. E deu aquela cavadinha que ele deixou o Yuri Alberto na cara do gol, fiel. 3 assistências para gol, 3 assistências claríssimas. O cara é um gênio. E parece que o Corinthians joga em prol do Renato Augusto. Até então essa é uma das minhas preocupações. Porque se vocês repararem, fiel torcida do todo poderoso Corinthians. Depois que o Renato Augusto saiu, a gente teve uma quedinha de produção, é óbvio que estávamos cansados também, mas o Corinthians caiu um pouquinho o rendimento. Então o Renato Augusto é fundamental para o nosso elenco hoje. Ótima partida do Renato Augusto, mostrou quem é Renato Augusto e a importância dele no jogo. Eu não vou comentar do Roger Guedes porque é artilheiro, vai virar artilheiro da Neoquímica Arena, é um jogador de uma categoria incrível, é um jogador que vai pegar a seleção brasileira, está jogando muita bola. Outra posição que eu gostaria de chamar a atenção é o goleiro Cássio, gigante, como sempre, catou uma ótima bola do Pavão, uma batida muito forte e uma batida inesperada, que ele bate entre o zagueiro está marcando ele consegue deslocar o chute e o Cássio muito rápido faz a defesa. Catador de pênalti. Ah, mas os caras, ele catou um pênalti. Ótimo, é difícil catar pênalti, ainda mais do Hulk. Ah, mas depois o Edenilson chutou na trave e o argentino lá isolou a bola. Cara, bater pênalti no Cássio não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Peão treme na base mesmo, porque é Corinthians, irmão. Além de ser Corinthians, velho, na Neoquímica Arena lotado, cheio de retardado, que é o maior hospício do mundo, pô. E eu sou um deles. O cara vai bater pênalti no Cássio, o cara fica com medinho. O cara fica com medinho, irmão. Então, na hora que chegou o Edenilson lá, os caras sabem que se bater mais ou menos, o Cássio cata. Se bater mais ou menos, o Cássio cata. Então, existem 2 cantos e o meio. Lado direito, lado esquerdo. O meio já é embaçado porque ele deixa o pé no meio, por causa da estatura dele. Então, o Cássio tem 50%. Porque se ele acertar o canto e a bola for mais ou menos batida, ele cata. Então o cara sabe que ele tem que bater aquela chapada alta. Então o Edenilson errou o pênalti, o cara deu um bicudão lá pra cima, porque não é só chegar e bater de pezinho no canto, não. Porque o Cássio é monstro sagrado, titular absoluto do Corinthians. Carlos Miguel é bom? É, mas vai chegar a sua hora. Hoje, eu sempre falei, mesmo quando o Cássio estava ruim, titular absoluto, monstro sagrado e tem muita lenha para queimar ainda. Pessoal, importante, os jogadores tiveram seu mérito. Gostaria de falar do Yuri Alberto, não pelos gols de cabeça errado, porque tem o mérito dele, porque ele se posiciona muito bem dentro da área, não pelo pênalti errado, porque o Fábio Santos, que é o nosso melhor batedor, já errou pênalti. Mas aquela cavadinha do Renato Augusto, ele não pode errar o gol. Ele não pode errar o gol. Renato Augusto é tão gênio que ele deixou o goleiro sem reação e o zagueiro reação. Ninguém esperava aquele passe dele. Tanto é que o goleiro saiu todo destabanado. Ele não saiu como um goleiro abafando no pé.
Ele saiu pulando com os dois pés no Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto só acerta aquele tamanho de gol gigante na sua frente, o Corinthians tinha feito o gol. Então, as bolas de cabeça, até o pênalti, fica até de boa. Mas, aquela bola, o centroavante não pode errar. Mas o Yuri Alberto é um grande centroavante, pessoal, não se engane. Na hora que essa fase passar, e com a chegada do Matias Rojas, inclusive fica até o final do vídeo, o Yuri Alberto vai fazer muitos gols. Agora, o que ele correu, o que ele marcou, o que ele cansou, valeu, jogou muita bola. Ele já não está dominando aquela bola e batendo a canela dele, saindo, onde ele já conseguiu tabelar. Ele fez uma boa partida, deu muito trabalho para a zaga do Atlético Mineiro. Pessoal, outro ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar antes da gente passar para a última notícia, ainda sobre o jogo. Os jogadores têm seus méritos, sim. Parabéns a todos eles. Mas o Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião, tem 60% do mérito da partida de ontem. Você pode colocar na conta dele, torcedor corintiano. O que ele fez, inédito, de colocar 3 zagueiros, os 3 meio-campos, o Renato adiantado, o Maicon e o Fausto, com aquele passe de qualidade. Caracas, ele matou o Atlético Mineiro, cara. O Fagner Bidu parecia atacante. Ele rebentou o esquema do Atlético Mineiro e arriscou muito, porque ele fez isso pela primeira vez. Então, na entrevista coletiva que a gente acompanhou, ele falou que treinou, falou, quando ele estiver com a bola a gente vai marcar assim, quando a gente estiver com a bola a gente vai marcar assim. Cara, Luxemburgo é o maior vencedor de títulos que existe no Brasil. Nenhum treinador no Brasil tem a quantidade de títulos que o Vanderlei Luxemburgo tem. Nenhum, não existe. Então, assim como um jogador não desaprende a jogar bola, o Vanderlei também não desaprende como ser técnico. Porque o que ele fez ontem tem todo o mérito dele. E detalhe, ele conseguiu recuperar psicologicamente um elenco totalmente abalado e futebolisticamente também. Óbvio que não podemos falar, agora tá tudo beleza, não vamos contratar. Não, tá chegando reforço sim. E é de isso que a gente vai falar agora. Vamos falar dos reforços agora, sobre o mercado da bola, que vai reforçar o Timão ainda mais. Então, Porcada, Santista, São Paulino, esse galo de macumba aí que nós estraçalhou, fica com medinho não. Fica com medinho não. Vocês firma, porque deixou nós crescer, irmão, firma. E se nós ganhar do Independente Del Valle, segura as calças, hein? Segura. Porque aqui é Corinthians, irmão. Lá na Neoquímica Arena, o bicho pega. E é com esse pensamento que eu venho trazer, pessoal, que o Matias Rojas é só chegar, vestir a camisinha e já era. Põe a camisa do Timão, põe o manto sagrado, dá um beijo e vai para campo. Porque está praticamente assim, tudo certo, cara. Eu não vou cravar, porque eu tenho medo do futebol da Europa chegar e fazer uma proposta escandalosa para o jogador. E o jogador não tem vínculo emocional com o Corinthians. Ainda. Eu acredito que ele vai jogar muito bem aqui. E o dinheiro fala mais alto ainda. Então eu vou esperar concretizar a negociação. Mas está tudo encaminhado. O jogador já aceitou jogar no Corinthians. Tá, pessoal? E outra informação que eu quero dar. No podcast, o pessoal foi verificar o Twitter do Matias Rojas. Que eu não recordo o nome. Vocês puderem até me ajudar nos comentários aí. Aquele podcast que participa o Sormani. Tem outro cara famoso lá. Não sei se é o Mauro Betti. Eu não me recordo bem. No Twitter do Matias Rojas, ele postou aquele olhinho, o emotion do olhinho do WhatsApp, e a foto de um gavião. Os caras até falaram, se ele postou isso aí, fechou. E fechou mesmo, cara. Eu só não vou cravar aqui, porque eu tenho um dever moral com vocês
vocês inscritos, vocês que não é inscritos, eu tenho um dever moral com vocês de trazer a notícia correta. Então, se eu cravar aqui e amanhã aparece uma proposta da Europa, aí vocês vão falar, esse canal não tem conceito. Então, pelo dever e o respeito que eu tenho por você, eu não vou cravar aqui. Mas o Corinthians está mais do que avançado. O Corinthians já está acertado com o jogador. Falta só aquela assinatura. O jogador já aceitou jogar no Corinthians. E deve ser sim o nosso novo reforço. O Cuéllar ainda o Corinthians trabalha. O Corinthians ainda está na fase de negociação de valores. Mas o Matias Rojas já está quase liquidado, pessoal. Falando aí que deve estar faltando 1%, 2%. Falando que o que deve estar faltando aí de mais urgente é ele arrumar uma casa aqui em São Paulo. Porque o resto já está tudo praticamente certo. Pessoal, mas eu quero saber sua opinião. Cara, você tem que comentar. É classificação do Corinthians. Você tem que me ajudar. Você tem que deixar o like, você tem que se inscrever. E eu quero saber a sua opinião. Que é de grande importância, que eu respondo todos os comentários. Para você, qual foi o jogador mais importante ontem? Quero que você responda o nome e o porquê que você acha isso. Correto? Vou esperar vocês lá para responder os seus comentários. O meu muito obrigado pela sua presença, fiel torcedor. E vai, Corinthians!